Imagina você dando essa relaxada, soltando o corpo todo e se colocando no colo de Deus. E Deus segurando você assim. O próprio Deus segurando você assim. Quem está precisando disso? Todo mundo, né? Levanta as duas pernas aí e já voa logo. Poxa, o agito, a gente vai falar hoje sobre pressa. As pessoas, muitas vezes, nós apressados, imediatistas, a gente fica às vezes ansiosos ou com alguma coisa, querendo para ontem, e aí tem muitas mensagens que cooperam para isso na internet, tem muito vídeo, tem muita gente falando sobre vencer, conquistar, e às vezes você ouve uma mensagem assim, você já era para estar lá na frente, você está atrasado. Poxa, tem que ter maior cuidado com isso, porque você, dependendo de como você coloca isso dentro da tua cabeça, isso não... Você precisa saber ouvir isso e quem está falando precisa saber falar isso, porque senão, isso ao invés de ter um efeito de você, poxa, é isso aí, estou atrasado, vou para frente. Isso pode te deixar... Tem 2 pontos aí que podem ser ruins. Uma, eu estou atrasado, vou para frente, aí você começa a ter muita pressa e pula degrau, não respeita processos e acaba... Não é bom isso, não é saudável, a pressa nos leva a decisões erradas e uma série de outros problemas. Ou então, isso pode gerar culpa. Né? Estou atrasado, né? Então, aí aquilo não te ajudou, você ficou mal com aquilo. Não sei se já aconteceu isso com alguém, mas é bem comum, como a gente atende bastante, é bem comum. Então a gente precisa ter muito cuidado com o que ouve e com o que fala, sabe? Existe um tempo de Deus, a gente precisa entender isso, Deus é soberano. Já é uma introdução da mensagem, tá? E aí, como sempre, quase sempre, já é uma introdução da mensagem e a própria canção já é a mensagem também. Oi! Tem o fugitivo. E a própria canção já é a mensagem. A própria canção já é a mensagem. Então, gente, uma coisa que como um termo que estão usando muito hoje em dia, né? Que virou chaves. Não virou uma, não. Foi um chaveiro inteiro, um molho de chaves que virou na minha cabeça, que me amadureceu muito, foi entender e respeitar, crer que Deus é soberano. Sei que pode parecer simples isso. Talvez um dia a gente pregue só sobre isso. Não é a mensagem de hoje. Mas entender, crer e respeitar que Ele é soberano faz a gente entender que Ele tem, olha só, Ele tem o seu tempo, Ele tem o seu modo, Ele tem a sua vontade. Podem repetir, por favor? Deus tem, só para guardar, o seu tempo, o seu modo e a sua vontade. Isso mostra que Ele é soberano. É na hora dele, é do jeito dele e é a vontade dele. Quando a gente entende, crê e respeita isso, então só resta a gente descansar nele. Agora, se a gente não entende que ele é soberano, então, sem perceber, quem vai querer ser o soberano dessa história é quem? Nós mesmos, né? As pessoas, o homem, o ser humano. E se eu me colocar no lugar de soberano, eu vou querer que seja no meu tempo, no meu modo e a minha vontade. Essa é a receita. A receita bem prontinha para frustração, para desilusão, para o fracasso, para problemas, para ansiedade, para doença emocionalmente, mentalmente, né? E às vezes até fisicamente, espiritualmente.
aí vai afetando até o corpo, né? Eu querer ter o controle das coisas, eu querer ser soberano, eu querer que seja do meu jeito, no meu modo e no meu tempo. É muito estressante isso, é muito desgastante, é muito cansativo e como eu posso dizer, e não funciona. Simplesmente não funciona, é ineficaz. Então eu preciso, repito, crer, entender e respeitar que Deus é o quê? Soberano. Deus é soberano. Deus é soberano. Deus é soberano. O que fazer então? Deixa o controle. Cadê o controle do ar-condicionado? Aqui, ó. O controle do ar-condicionado está aqui na minha mão. O controle do ar até pode ficar na minha mão, mas o controle da minha vida, do Marcelo, do amanhã, do vida de filho, do casamento, se vamos ter ou não filho, e quando vai ser, quando vai nascer, como o controle, se o vida de filho vai ficar sempre aqui, como é que vai ser o vida de filho, se nós vamos mudar de local, o controle de tudo, eu não quero que de jeito nenhum que fique nas minhas mãos. Por que não, pessoal? Porque eu sou ser humano, porque eu sou falho, porque eu posso acertar, como também posso errar. E certamente a gente vai errar. Então, ficar na minha mão não é sábio, não vale a pena, não quero, não, na minha mão não. Eu vou deixar na mão então da Michele. Também não, é trocar o 6 pelo meia dúzia. Então tem que ficar nas mãos, mas isso não pode ser na teoria, palavras bonitas, sabe? Tá na mão de Deus. Tipo, a gente está acostumado a falar, tá na mão de Deus. Mas tá mesmo, tá de verdade, tá na mão de Deus na prática, ou é teoria isso? Eu estou falando de prática. Entendi que Ele é soberano. E na prática, de verdade, no fundo, está nas mãos dele. Eu provo isso, eu vou provar isso, eu vou demonstrar isso no dia a dia. As minhas decisões, a minha maneira de me comportar, meus pensamentos vão demonstrar. E eu vou estar sempre falando isso, me relembrando a mim mesmo isso e falando com Ele em oração. Senhor, está na tua mão. É bom isso, né? Está na tua mão, não está na minha mão, não. Não está na minha mão, não. Quando a gente estava vindo aqui, eu até ia falar isso no dia da inauguração e esqueci, enfim. Talvez não era para falar, falei, mas agora estou lembrando e vou falar. Teve a negociação aqui para o espaço levou meses. E uma das coisas que nos ajudou muito, pelo menos naquele momento, foi não ter pressa. Não ter pressa. Foi confiar, não ficar ansioso. Isso ajudou muito. Isso fez toda a diferença. Isso facilitou muito. Mas, a tal ponto, de uma vez a gente falar com o proprietário, ligar para ele, e ele fala, às vezes ele falava assim, tal dia, tipo, eu mando uma mensagem na quinta, aí ele fala, na segunda a gente decide isso aí. Na segunda eu vou decidir. Na segunda eu vou te dar uma resposta. Bem, crendo eu que Deus é soberano, que é a vontade dele, que é o tempo dele, e eu no colo dele, descansando, orando, entregando para ele de verdade, na prática e não na teoria, quando desligava o telefone, ou quando saía do zap, ali da conversa do zap, eu virava para a Michele e falava, ele está pensando que ele vai decidir. Mas assim, no mundo espiritual, na minha fé, quem vai decidir é Deus. Se a resposta dele na segunda-feira for não, então foi não porque ele quis, foi não porque Deus quis ou Deus permitiu. Ele que está pensando que é ele. Aí se for sim, também não foi porque ele quis apenas. Também, ele quis, tal, mas foi Deus colocou esse querer, ou Deus
permitiu que ele tivesse esse querer, a ponto de eu orar. Michele é testemunha. A gente orou, eu orei, fiz orações individuais e fiz com ela. Você vai lembrar que a gente orava e falava, meu Deus, se não for da tua vontade, ou até mesmo com respeito ao momento, então endurece o coração dele, igual o Senhor endureceu o coração de Faraó. Porque vocês lembram que quem endureceu o coração de Faraó era Deus. São coisas que Deus trabalha, enfim. Porque assim, diabo, eu procurei assim, o diabo, não, aliás, eu não dou uma estrela para ele. É uma oração só. Está repreendido, está amarrado, tal. Acabou. Não fico. Porque Deus é soberano. Porque a minha vida está na mão dele. Ele sabe que era para a glória dele. O Vida de Filho já estava acontecendo. A gente já estava se unindo semanalmente lá no Itararé. Então já estava acontecendo. Era tudo para a glória dele. O diabo, que diabo? O diabo vai impedir? Só se Deus permitir. Então, minha conversa é com Deus, não é com o diabo. Porque o diabo só vai agir se Deus permitir. Mas, então, o diabo está amarrado. Está amarrado. Não fica dando muita bola para ele. Mas essa reação, essa cabeça, parte do entendimento e da crença de que Deus é soberano. Se eu entender que ele é soberano pouco, aí eu acabo me metendo muito, acabo assumindo o controle às vezes. Se eu entender que Deus é pouco soberano, aí é isso que vai fazer eu dar muita bola para o diabo. Mas quando eu entendo com clareza que ele é soberano, totalmente soberano, aí eu não fico me metendo, eu não acho que o homem pode impedir e nem o diabo. Eu sei que tem mensagens na internet, muitas que falam, não conte seus problemas, não conte seus sonhos, porque se as pessoas ficarem sabendo, podem atrapalhar. Tem muita mensagem assim. Eu não acredito nisso, nem um pouco. Eu não acredito que a inveja vá atrapalhar. Eu não acredito que o mal vá atrapalhar. Eu não acredito que ninguém vá atrapalhar alguma coisa que eu contar. Eu acredito que... Então você acredita no quê? Eu acredito que Deus é soberano. E se for para acontecer, vai acontecer e ninguém vai impedir. E se não tiver que acontecer, não vai acontecer porque ele não quis. Porque de verdade eu entreguei o controle nas mãos dele. Homens e diabo não podem frustrar os planos de Deus na sua vida. Os planos de Deus na sua vida. Os planos de Deus na nossa vida. Amém? Amém? Vamos ouvir essa canção aí.